Fala, meu Deus, com a gente através da tua palavra. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento. Em nome de Jesus, que possamos aprender lições com essa palavra. Que o Senhor fale com cada um de nós. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Vamos aprender a como usar a nossa fé. Amém? Levítico, capítulo 15, no versículo 19, diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo de sangue, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Pastor, por que o senhor está lendo isso? Para você compreender o milagre da mulher hemorrágica. Para você entender o contexto da mulher hemorrágica, a gravidade da situação dela. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, no versículo 24, fala sobre a cura da mulher hemorrágica. Jesus curou aquela mulher. Diz assim: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor,
para ver a que isso fizera. Então, a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ou seja, essa mulher aqui, há 12 anos, ela sofria com um fluxo de sangue. Não era apenas dias da sua separação, da sua menstruação. Não. Aquela mulher, ela tinha um problema que já durava há 12 anos. O que fazia dela uma pessoa imunda, segundo a lei. E aquela mulher, sendo imunda, ela tinha que ficar separada nos dias da sua imundícia. Que no caso dela era diferente, porque não durou 7 dias, durou 12 anos. Aquela mulher era considerada imunda. Tudo que ela tocasse era imundo. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia. E ela corria o risco de, ao sair às ruas, esbarrar ou tocar em alguém e aquela pessoa denunciá-la e ela arcar com as consequências até ser apedrejada. Você imagina o sofrimento daquela mulher. Você imagina a angústia dela perante a família, perante os filhos, perante o marido. Aquela mulher sofria há 12 anos. Ela vivia só. Ela não podia tocar em nada, em ninguém, porque era considerado imundo. Por isso você vê ela gastando tudo o que ela tinha em busca de uma cura. Você sabe que às vezes uma doença ela muda toda a rotina da pessoa. A rotina da família muda por causa do doente. Tudo muda. Quem já ficou doente aqui faz assim. Muda ou não muda? Muda tudo. Muda a rotina da pessoa, muda a rotina da família, muda tudo. Porque todas as pessoas da família, indiretamente, sofrem junto com o doente. Então você imagina o desespero dessa mulher. Ela buscou ajuda, ela foi em muitos médicos, ela gastou todo o recurso que ela tinha na tentativa de buscar uma cura. Você vê que a pessoa desesperada. Há pessoas que no desespero para ser curada, há quem recorra até ao mal para ver se resolve, no desespero dela. Porque a pessoa já não aguenta mais aquela situação. E essa mulher estava cansada. Essa mulher estava desesperada. Essa mulher estava fraca. Quem já perdeu muito sangue aqui? Você sabe o que eu estou falando. Ela estava fraca, ela estava debilitada. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela viu
a oportunidade dela ser curada. Ela viu a oportunidade. Você tem que aprender a aproveitar as oportunidades, porque elas passam. Quando ela ouviu falar do que Jesus fazia, essa mulher se encheu de fé, de esperança. Ela disse assim, ó: se eu tão somente conseguir tocar nas vestes dele, eu serei curada. Olha como é que essa mulher estava decidida. Você é uma pessoa de fé, porque provavelmente essa mulher ouviu palavras do tipo: olha, seu problema não tem mais jeito, sua doença não tem o quê? Não tem cura. Você vai ter que se conformar com essa situação. Olha quantos médicos essa mulher passou, quantas palavras ela ouviu, mas essa mulher se encheu de fé. E ela disse: se eu conseguir ao menos tocar, eu serei curada. Nesse momento foi que o milagre começou a acontecer. Foi que o milagre ele começou a ser gestado dentro dela. Ele veio à luz quando ela tocou em Jesus, mas antes ela se engravidou do milagre. Ela já estava gestando o milagre dentro dela, quando ela usa a boca dela para dizer: se eu tão somente tocar, eu vou ser curado. Ela já se viu curada antes da cura. E quando ela sai de casa, cheia de fé, ela não quer saber das dificuldades, porque uma pessoa de fé, ela não quer saber das dificuldades, ela não fica olhando para as dificuldades. Quem quer, quem crê, dá um jeito. Quem não quer, quem não crê, sempre inventa uma historinha, uma desculpa. Essa mulher, ela não foi levada por ninguém. Essa mulher, ela estava fraca. Essa mulher, ela corria risco de ser apedrejada, mas a fé dela era tão grande que ela não quis saber. Ela falou: vale a pena o risco. Pela minha cura, vale a pena o risco. E ela veio cheia de fé. Enfrenta a multidão, enfrenta tudo em nome da fé que ela tem, e ela toca em Jesus. E quando ela toca, sai poder, sai virtude, e ela é curada na hora. Amém? Agora, olha um detalhe: havia uma multidão, todo mundo que tocava em Jesus, todo mundo tocava. Só que a Bíblia fala dela. Sabe por quê? Porque ela tocou diferente. Jesus sabia o que ela teve de enfrentar para chegar até ele. Jesus conhecia o sofrimento daquela mulher, quanto tempo durava aquela dor dela. E quando ela toca nele, ela toca com tanta fé, mas com tanta fé, que o milagre acontece. E Jesus fala: minha filha, vai, a tua fé te salvou. Você é uma mulher de fé, tua fé te salvou, filho. Vai. Agora, você vê que a fé, ela muitas vezes, ela não vai tirar o seu medo. Ela não vai tirar, mas ela vai anular. Ela vai neutralizar ele. Você vê que ela estava com medo? Estava. Mas o medo não a impediu de ir. Sabe por quê? Porque a fé neutraliza o medo. Ela pode não tirar o teu medo, mas ela neutraliza ele. O medo não tem poder sobre você, quando você é uma pessoa de fé. Você vê que ela estava com medo. Quando Jesus pergunta: alguém me tocou? Ela fica caladinha. Por quê? Como é que eu vou falar? E se a multidão me apedrejar?
E se esse pessoal me pegar aqui, como é que eu vou falar que eu fui curada de fluxo de sangue, se eu não posso tocar em ninguém? E por isso que o texto diz que ela estava temendo e o quê? Tremendo, porque ela estava com medo. Ela temeu e o quê? E tremeu. Mas mesmo assim, isso não a impediu de buscar o seu milagre. Amém? Pare de dar desculpa. Pare de dizer, eu não consigo, não dá. Ah, não. Lute. Amém? Busque, porque aquilo que você, aquilo que eu, aquilo que nós não podemos, diga assim, Deus pode. Deus pode. Ele pode. Às vezes você não pode com esse câncer. Às vezes você não pode com esse vírus. Às vezes você não pode com esse problema. Às vezes você não está podendo com o vício do filho, com o vício do marido. Às vezes tem uma situação na tua vida que você não está podendo contra ela, mas Deus pode. Amém? E se você buscar a Deus, se você usar a sua fé na palavra, nele, você pode ter certeza que ele vai operar na sua vida. Amém?